E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao tema Solas. Aliás, vai para quem está ao teu lado, vira para ele e diga: seja bem-vindo ao tema Solas. Isso mesmo, a gente vai durante um mês aí, 5 semanas, falar um pouco a respeito da Reforma Protestante e a importância desses 5 fundamentos da Reforma Protestante, que são as solas. Para você entender um pouco o contexto disso, John Hus, lá para o ano de 1415, ele começa a estudar a Bíblia, começa a examinar as Escrituras, e examinando as Escrituras ele começa a perceber que havia uma divergência muito grande com aquilo que a igreja pregava, com aquilo que a igreja praticava e com aquilo que ele lia nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. John Hus, por conta disso, foi morto, queimado vivo. Isso mesmo, queimaram ele vivo. Queimaram ele vivo porque ele afirmava coisas como, por exemplo, a salvação é somente pela graça. E aí então, no dia em que ele morreu, ele falou uma frase emblemática da Reforma Protestante, que é a seguinte: vocês podem matar um ganso, mas daqui 100 anos Deus levantará um cisne que vocês não conseguirão derrubá-lo. E é interessante isso porque no ano 1517, Martinho Lutero está em frente à Catedral de Wittenberg e na frente dessa catedral pregando as 95 teses da Reforma Protestante. 102 anos se passaram e a profecia de John Hus se cumpre em Martinho Lutero, quando ele se levanta como líder, como ícone da Reforma Protestante cristã. E nós somos cristãos protestantes, não por mera rebeldia, não por algum senso revolucionário apenas, mas principalmente porque vivemos de acordo com aquilo que a Reforma Protestante levantou como sendo contraditório à prática da igreja e à vida que a Bíblia induzia e conduzia a igreja a viver. Portanto, durante essas 5 semanas, nós vamos estudar a síntese da Reforma Protestante, que são as 5 solas. Eu quero te convidar a abrir o teu coração, a abrir a tua mente para tudo aquilo que você vai ouvir, porque tudo que nós conhecemos como cristianismo precisa vir acompanhado desses 5 fundamentos. Se a nossa fé cristã não estiver alicerçada a partir desses 5 fundamentos, a partir dessas 5 fundações, toda a nossa fé cristã está prejudicada e fadada ao fracasso. Então, para nós começarmos o tema bem, eu quero te convidar a baixar a tua cabeça, fechar seus olhos, para que nós juntos possamos orar. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos por estarmos aqui hoje, Pai. E pedimos a Ti que o Senhor fale conosco de uma maneira profunda e poderosa. Que tudo aquilo que vamos receber de Ti, muito mais do que informação intelectual, possa ser codificado pelo nosso coração e se transforme em prática, se transforme em ação. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti. Revista-nos, ó Pai, de discernimento, de revelação da Tua Palavra, para que, ouvindo a Tua Palavra, possamos ser praticantes dela. Senhor, fale conosco nesse dia, quebranta o nosso coração e transforma o nosso entendimento. Nós pedimos isso a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Lutero, o ícone da Reforma Protestante, ele entra em erupção quando ele começa a ter acesso às Escrituras Sagradas e principalmente ao livro de Romanos. Porque quando ele começa a ler Romanos, ele começa a ficar em choque, ele começa a ficar pasmo. Como a igreja conseguia viver em tais práticas, sendo que a Bíblia contrapõe de uma maneira exacerbada a prática da igreja naqueles dias. Então Lutero, nessa efervescência, ele estabelece aquilo que nós conhecemos como as teses de Lutero e as teses que fundamentaram toda a Reforma Protestante, porque ele ficou em choque com a prática da igreja. E um dos choques que Lutero
teve a respeito da prática da igreja, que depois foi destrinchada como uma das solas, que é a sola Scriptura. Quando Martinho Lutero olha para a igreja e percebe que a igreja se atinha a tradições, a costumes, a ensinos papais e não a palavra de Deus. Lutero fica contrariado com isso, fica confuso com isso, porque muito da igreja estava se atendo de uma maneira muito profunda aquilo que os papas ensinavam, aquilo que a igreja ensinava, as suas tradições, e não a palavra de Deus. É interessante pensar que já se passaram 500 anos da Reforma Protestante, comemorados no ano passado. E mesmo passando tanto tempo da Reforma Protestante e sendo salientado coisas tão vitais para a igreja dos nossos dias, a igreja evangélica dos nossos dias, recorre nos mesmos erros que a igreja romana recorria. Quanta gente hoje na fé cristã protestante também atribui, soma coisas à palavra de Deus que não provém da palavra de Deus. E o que Lutero estava falando era: somente as escrituras são inspiradas por Deus. Sola é uma palavra no latim, que significa somente. Escritura, escritura, somente as escrituras. Somente a palavra de Deus é palavra de Deus. Podemos ter bons conselhos, podemos ter bons amigos, bons pregadores, bons livros, mas somente a palavra de Deus é palavra de Deus. E eu acredito, para que nós comecemos a falar sobre isso, é importante você salientar essa verdade. Olhe para quem está ao teu lado e diga isso: somente a palavra de Deus é palavra de Deus. A partir disso, eu quero te convidar a abrir tua Bíblia, lá em João, no capítulo 18, no versículo 29 em diante. João, capítulo 18, versículo 29. Quando Jesus é levado pelos fariseus, pelos judeus, até Pôncio Pilatos, que era o governador de Roma. E eles chegaram a Pilatos, tentando de alguma forma levar Jesus à crucificação. Olha só a história, João 18, 29. Então o governador Pilatos saiu e foi encontrar-se com eles, e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? O que ele fez? Ele roubou, ele matou, o que ele fez? E eles responderam: o Senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido crime algum? Eu acho, porque foi o que eles exatamente fizeram. Eles levaram Jesus até Pilatos, sem saber o que mesmo acusar Jesus. Pilatos então diz: leve este homem e julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam: nós não temos o direito de matar. Eu acho isso daqui fascinante, porque de fato a lei judaica dizia que é pecaminoso matar. Faz parte do decálogo, faz parte dos 10 mandamentos: não matarás. E eles chegam então para Pilatos e dizem: nós não temos o direito de matar, nós não podemos matar, mata você ele para mim. Como se isso não fosse homicídio igualmente, como se isso não fosse crime igualmente. E eles continuam dizendo: isso aconteceu para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Esse é um detalhe bem importante, porque a palavra havia predito que o Messias morreria em um madeiro. E essa predição, essa profecia tinha sido dada por Davi lá no livro de Salmos. E a única maneira de Jesus ser morto via crucificação era sendo morto pelo Império Romano, porque se ele fosse morto pelos judeus, ele haveria de ser apedrejado e não crucificado. E existe aí então um plano divino para que Jesus seja crucificado. Pilatos, ele tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? Papo reto.
chegou no pé do ouvido de Jesus e disse: você é o rei dos judeus? Jesus, ele é extremamente perspicaz e ele responde da segunda forma: essa pergunta é do Senhor? Ou outras pessoas estão afirmando que eu sou o rei dos judeus? Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é: quem acha que eu sou o rei dos judeus é você. E no final das contas, você que está dizendo que eu sou o rei dos judeus. Eu acho isso incrível, porque de fato Jesus, ele sempre apela para a revelação. Ele apela para a revelação de Deus a Pôncio Pilatos. E ele não faz uma afirmação categórica para Pôncio Pilatos, mas ele aguarda que Deus mesmo revele a Pôncio Pilatos quem é Jesus. Pôncio Pilatos responde, fazendo uma outra pergunta: por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos: a sua própria gente e o chefe dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores o dariam para que não deixasse que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que meu reino não é deste mundo. Pôncio Pilatos mais uma vez pergunta: você é um rei? E aí então Jesus mais uma vez joga Pôncio Pilatos na parede, afirmando: é você que está dizendo que eu sou um rei. Pôncio Pilatos, é você que está enxergando em mim a minha realeza. Você que está vendo que eu sou rei. Jesus então diz, presta atenção nessas palavras, porque era aqui que eu queria chegar. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Para que Jesus veio ao mundo? Para falar da verdade. Jesus, ele não veio ao mundo para tentar dar mais uma sugestão de verdade. Jesus, ele veio ao mundo para revelar a verdade. Jesus veio ao mundo para declarar a verdade, para ressaltar a verdade, para mostrar a verdade. Ele veio ao mundo mentiroso, para dentro desse mundo mentiroso, para dentro desse mundo coberto de trevas, ele possa ser luz e falar a verdade para aqueles que vivem em mentira. Foi para falar a verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. Quem está buscando a verdade, ouve a minha voz. Essa é a declaração de Jesus. Quem ama a verdade, quem quer a verdade, ouve a minha voz. E quem quer viver uma mentira, ignora a minha voz. Cara, isso é tão forte, isso é tão poderoso, tão chocante, porque eu não sei se você está percebendo, mas isso nos coloca eu e você na parede. Porque de fato aquele que honestamente e sinceramente está buscando revelação da verdade, Jesus mesmo é a própria revelação dela. E aquele que ama a verdade, aquele que busca a verdade, ouve a voz de Jesus. E uma das coisas que eu tenho percebido nos nossos dias é que muitos procuram ler naquilo que creem e não creem a partir do que leem. Eu tenho plena convicção que todos vocês que estão ouvindo isso, se hoje você abrir o seu coração para a voz de Jesus, Ele mesmo há de revelar que a voz dele é a própria verdade. E o grande empecilho para que nós escutemos essa voz, não é a voz dele ser falada e ser dita, mas é o teu ouvido ter humildade o suficiente e ter honra o bastante para depositar confiança e credibilidade naquilo que Jesus fala. E uma vez falado por Cristo, aquilo que ele diz é a própria verdade. Quem está do meu lado, do lado da verdade, ouve a minha voz. Olha a pergunta de Pilatos: o que é a verdade? Está vendo?
Pôncio Pilatos, o primeiro relativista, o primeiro pós-moderno que existiu. Pós-moderno há 2000 anos atrás, relativista há 2000 anos atrás. Pilatos, ele está dizendo, mas o que é a verdade? Essa é a tua verdade, é a minha verdade, ou a verdade dele, ou a verdade de quem? O que é a verdade? E a grande realidade é que não existem várias verdades, existe apenas uma verdade. E eu e você precisamos conhecer a verdade. Se a tua verdade contraria a verdade de Cristo, a tua verdade é só um placebo e uma ilusão para a tua mente. Se aquilo que você pensa ser verdadeiro contraria a única verdade, aquilo que você pensa na verdade é uma grande mentira, um grande engano, uma grande ilusão. Mas nessa era relativista, as pessoas querem estabelecer verdades para si, porque obviamente declarar que se vive uma mentira é uma grande tolice, é uma grande burrice. Então, antes de declarar que aquilo que eu vivo é uma mentira, o que eu faço? Eu chamo aquilo de verdade e chamo aquilo de virtude que não é virtuoso. Pôncio Pilatos, como a nossa geração relativiza a verdade, ele chega para Jesus perguntando: o que é então a verdade? Agora, pula uma folha aí na tua Bíblia e vá para João capítulo 19, versículo 6. Quando Jesus continua esse enredo da história, e o que acontece aqui é que o chefe do sacerdote, os guardas do templo, viram Jesus e começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem, disse Pôncio Pilatos. Escuta o que ele está falando. Eu não encontro nenhum motivo para crucificar Jesus. O que Pôncio Pilatos está falando é que Jesus não tinha nenhum pecado. O que Pôncio Pilatos está falando era que Jesus era um homem justo. Ele não via nenhum motivo para crucificar Jesus. A multidão respondeu: nós temos uma lei, e ela diz que este homem deve morrer, porque afirma que é o Filho de Deus. Entrou outra vez no palácio e perguntou então a Jesus: de onde você é? Por favor, me fala de onde você é. Mas Jesus nada falou. Então Pôncio Pilatos disse: você não quer falar comigo? Lembre-se que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo quanto para mandar crucificá-lo. Você está vendo? Quando nós relativizamos a verdade, junto com a relativização da verdade, nós também relativizamos o certo e o errado, o bom e o mal. Pôncio Pilatos tinha convicção que Jesus era justo, mas ele então, porque tinha uma mente relativa, ele também relativiza a condenação de Jesus, dizendo: ei, eu posso te soltar ou eu posso te prender. Porque no final das contas, o que é a verdade? A verdade é relativa. Talvez eu possa transformar agora, Pôncio Pilatos, eu posso transformar a verdade de que você é um homem acusado em uma mentira, e tirar sobre você a condenação que existe. Esse é o problema da relativização da verdade, e esse é o problema da nossa geração. Uma geração que perdeu a orientação a partir dos seus próprios enigmas e labirintos que se enfiaram, e perdeu a orientação completa do que é bom e do que é ruim, do que é certo e do que é errado. Porque a partir do momento que a verdade é uma questão de ponto de vista, você pode tornar verdadeiro, bom, aquilo que para mim é errado e negativo. Por exemplo, se você é um homicida, você pode então afirmar para as pessoas que cometer homicídio é algo bom, e essa é a tua verdade. E seguindo um pressuposto da nossa geração,
nós teríamos que olhar para você e respeitar a sua opção, a sua verdade. Porque caso contrário, nós seríamos assassinofóbicos ou coisa do tipo. Você está vendo a insanidade disso? Essa insanidade é a insanidade de um povo, de uma geração de pessoas, de seres humanos que não querem descobrir a verdade. E a pergunta que eu faço para você hoje é: você quer descobrir a verdade? Você quer saber o que é a verdade? Jesus, ele afirma de maneira categórica: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer saber o que é a verdade? Jesus é a verdade. Ah, mas eu penso que isso, aquilo outro. Jesus é a verdade. E tudo aquilo que conhecemos de Jesus, conhecemos através das Escrituras. Lucas capítulo 16, versículo 27. Lucas 16, 27. É uma parábola que Jesus conta para falar acerca do céu e do inferno. Mas sem querer querendo, ele também fala a respeito da autoridade das Escrituras Sagradas. Lucas 16, 27. Presta atenção nessa parábola. O rico diz: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Só para você entender o contexto dessa parábola, esse cara, o homem rico, era um homem rico, aliás, que morre e é lançado para o inferno. Então ele está de um lado do abismo e do outro lado do abismo está Abraão, e ele começa a conversar com Abraão dizendo: Abraão, peça que Lázaro é um homem pobre, moribundo, cheio de doenças, peça que Lázaro, esse Lázaro que foi ao céu, que volte e fale para minha família, para os meus 5 irmãos, acerca da verdade. Deixe que ele vá e os avise, para que eles não venham para esse lugar de sofrimento. O homem rico, durante toda a sua vida, ignorou a verdade. E no final das contas, o homem rico foi lançado ao inferno porque ignorou a verdade. Mas então Abraão olha para o homem rico e responde: os seus irmãos têm a lei de Moisés, os livros dos profetas, para os avisar que eles escutem. Sabe o que Abraão está falando? Os teus irmãos têm a Bíblia para falar com eles, que eles escutem. Porque se eles não escutam a Bíblia, eles não escutam mais ninguém. Se eles não escutam um livro sagrado como é a Bíblia, historicamente, geologicamente, geograficamente, arqueologicamente fundamentado, se eles não escutam as Escrituras, se eles não escutam a Bíblia, eles não vão escutar absolutamente ninguém. Pode um anjo descer e falar com eles, porque eles não ouvem. Porque no final das contas, se eles não ouvem a Bíblia, é porque o coração deles é orgulhoso, é porque o coração deles é arrogante, presunçoso. O pai Abraão fala para o homem rico aquilo que talvez Deus esteja falando para você hoje: que você escute a Bíblia. Ah, eu quero ter uma experiência com Deus. Legal, show de bola. Mas que você escute a Bíblia. Porque se você não escuta a Bíblia, você não vai escutar a experiência. Se você não escuta a Bíblia, você não vai escutar os profetas atuais. Se você não dá atenção, não dá honra para a Bíblia, você não vai escutar absolutamente ninguém. E o motivo pelo qual talvez você não escute a Bíblia, além de não ler ela, é porque o teu coração é orgulhoso. E esse coração orgulhoso precisa se quebrantar para que você escute a Bíblia. Olha para quem está ao teu lado e diga isso: você tem a Bíblia, escute ela. Escute a Bíblia. A Bíblia é a revelação da verdade, e a verdade está declarada nas Escrituras Sagradas. Então o homem rico disse: só isso não basta, pai Abraão.
Respondeu o rico: porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, com os meus irmãos, aí então eles se arrependerão dos seus pecados. É interessante porque Jesus, ele morre e ressuscita. Ele faz exatamente o que o homem rico pede para que ele faça. Se alguém morrer e ressuscitar e falar para eles, então eles crerão. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, Deus abriu o mar vermelho, fez pão descer do céu, abriu o rio Jordão, Deus fez o sol parar, Deus fez a lua parar, Deus fez chuva cair do céu, ele reteve a chuva do céu, Deus curou paralíticos, Jesus andou sobre as águas, Jesus curou enfermos, deu vista aos cegos, deu voz aos mudos, Jesus expulsou demônios, e mesmo assim você não crê. Sabe por quê? O teu problema não são falta de evidências, o teu problema é falta de humildade. Você não tem humildade suficiente para reconhecer que não existe nenhuma verdade em você, e que toda a verdade está em Jesus. Abraão responde para aquele homem acerca daquela indagação que ele fez: se eles não escutaram Moisés, nem os profetas, eles não crerão em mais nada. Mesmo que alguém ressuscite, eles não crerão. Abraão tinha razão. O grande problema não são as faltas de evidências. O grande problema é a falta de humildade. Porque a palavra mesmo diz que Deus concede graça aos humildes, mas rejeita o coração orgulhoso. Se hoje você tiver humildade para ouvir o que está ouvindo e perceber que de fato a Bíblia é a verdade revelada de Deus, eu tenho plena convicção que você será liberto de todo o seu engano, de todas as mentiras que são da sua mente. Somente as Escrituras. Talvez você pense algo como, por exemplo, se eu tivesse vivido nos tempos bíblicos, se eu tivesse vivido junto com Jesus, se eu fosse contemporâneo a Elias ou a Eliseu, então eu creria em Deus, então eu creria em Jesus. Isso é um baita engano de vocês. Mateus 23, 29 fala que esse era a declaração dos fariseus. Eles falavam: se nós tivéssemos nascido no tempo de Elias, nós não teríamos matado eles. Mas sabe de uma coisa? Eles mataram Jesus. Os fariseus que estavam dizendo aqui que não teriam matado os profetas, mataram Jesus, porque o coração deles era orgulhoso. Eles conheciam tudo da Bíblia, mas não conheciam nada do Espírito da Bíblia. Eles conheciam tudo sobre a lei, mas não entendiam nada sobre o coração de Deus. Porque no final das contas eles não liam a Bíblia, mas procuravam na Bíblia algum artifício, algum fundamento para justificar as suas condutas pecaminosas, para de alguma forma se destacar socialmente. Sabe, nós precisamos aprender que a única forma de crer em Jesus é através da Bíblia. Lipão, eu creio em Jesus, mas não creio na Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa: você crê em Genese, você crê em um Jesus Tabajara, mas não crê em Jesus. Jesus, ele é revelado para nós através da Bíblia. E qualquer coisa que diminua Jesus, qualquer coisa que aumente Jesus da Bíblia, não é o Jesus que existe. Você criou um amigo imaginário. Aliás, deixa hoje eu quebrar alguns encantos na tua mente. Você sabia que coelhos da Páscoa não existem? Talvez acabei com a infância de muita gente agora. Você sabia que Papai Noel não vai vir pela chaminé ou pela churrasqueira dos brasileiros para tentar dar algum presente para você no dia de Natal? Você sabia que o Papai Noel que entregava presentes para você lá na tua infância era teu tio, era teu avô, com uma barba falsa, e que você era tão tolo que não conseguia perceber isso? E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que nos últimos dias haverão muitos falsos cristos. Quem são esses falsos cristos? São os cristos
são os Jesus, que as pessoas estabelecem segundo o seu entendimento e segundo a sua vontade. É uma inversão. Não é mais Deus que cria o homem à imagem e semelhança dele, mas é o homem que cria um Deus à sua imagem, à sua semelhança. E deixa eu te falar uma coisa para você: esse Deus simplesmente não existe. Ele é uma mentira. Esse Jesus que aprova a tua imoralidade é uma mentira. Esse Jesus de paz mundial, esse Jesus de One Love, esse Jesus de Three Little Birds e assim por diante, esse Jesus, ele não existe. E para que você conheça Jesus, para que você conheça Deus de fato e verdade, você precisa ler a Bíblia. Ano passado eu estava em Ribeirão Preto, fui participar de uma conferência lá, e aí então eu peguei o Uber com, eu nem sei como se chama o cara que dirige o Uber, o uberista, com o motorista do Uber. E a gente começou a trocar ideia, a conversar, e então eu indaguei ele a respeito da fé dele. Aliás, se você pega Uber, táxi, seja o que for, cara, é ótima oportunidade para você pregar Cristo, porque ele tem que te tratar com educação, e não tem como você pular do carro e nem ele te expulsar do carro. Então, solta Jesus. Detalhe, eu comecei a conversar com ele, falar um pouco sobre Jesus, sobre a fé. Então ele me disse: sabe de uma coisa? Eu sou um espírita kardecista e eu creio nos escritos de Kardec. E eu olhei para ele e falei: nenhum problema, mas me diz uma coisa, você lê a Bíblia? Ele falou: não leio. Quando eu leio um pouco os livros de Kardec. E eu perguntei: você crê em Jesus? Ele falou: eu creio em Jesus. E aí então eu indaguei ele com uma afirmação muito simples e clara. Sabe de uma coisa? Allan Kardec escreveu a interpretação dele da Bíblia. Portanto, a Bíblia é a fonte. Uma vez que você tem acesso à fonte, por que você vai ficar nas periferias? Uma vez que você pode beber da fonte, por que você vai beber de outras naturezas? Eu olhei para ele com muito respeito, é óbvio, falei: cara, nada contra Allan Kardec, mas tudo contra você. Vai ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, porque aquilo que Allan Kardec estava fazendo era aquilo que você deve fazer. Você precisa ler a Bíblia, que é a verdade. Aquilo que Allan Kardec fala pode ser muito legal, mas não é a fonte da verdade. A fonte da verdade é a Bíblia. E sabe, nós somos uma geração que se apegou a livros de autoajuda, a blog, a informações na internet, a pregações, isso, aquilo, outro. Nenhum problema contra isso, desde que você leia a Bíblia. Porque uma vez que você conhece a Bíblia, você vai estar imune, você vai estar protegido contra toda mentira. E deixa eu te falar uma coisa: somente as Escrituras, somente a palavra de Deus é a verdade. Sabe, aquilo que eu falo não é verdade. Só é verdade que eu falo porque eu falo da palavra de Deus. Se algum dia eu deixar de falar da palavra de Deus, imediatamente eu parei de falar a verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. Por isso, leia a Bíblia, ou faça como Ezequiel, coma a Bíblia. Mas não atribua absolutamente nenhum acréscimo e nenhum decréscimo à sua fé, porque a sua fé, ela é completa. A verdade, ela é completa quando ela é alicerçada somente nas Escrituras Sagradas, somente na Bíblia. Para encerrar, eu quero ler um texto com vocês que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3. Eu quero ler na versão da Mensagem. Quando o apóstolo Paulo diz: agora, receio que assim como a serpente seduziu Eva com a sua fala mansa, assim como a serpente seduziu Eva com sua fala mansa, vocês também estejam desviados da pureza simples do seu amor por Cristo.
O apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu me preocupo, eu tenho receio, que assim como Eva foi enganada por esse blá blá blá, por esse mimimi, vocês também estejam sendo enganados. Paulo tem esse receio, porque aquelas pessoas, assim como Eva, estavam sendo seduzidas pela fala mansa da serpente. E deixa eu falar algo para você: o diabo é o pai da mentira, e grandes mentiras não são reveladas mentirosas à primeira mão. Grandes mentiras são uma construção de pequenas mentiras. Portanto, cara, tome cuidado com aquilo que você absorve, ainda mais você que não lê a Bíblia. Você que não lê a Bíblia, você corre sérios riscos. Assistindo a novela das 7, você corre sérios riscos. Passeando um pouco na timeline do teu Facebook, do teu Instagram, você corre sérios riscos. Porque a tua fé não está fundamentada naquilo que ela precisa estar fundamentada. E a nossa fé precisa estar fundamentada única e exclusivamente na Bíblia. Tome cuidado com a voz da serpente. E no final das contas, a Bíblia é a única verdade. Eu tenho fundamentos racionais, empíricos, lógicos, óbvios para crer que a Bíblia é a única verdade. E se de alguma forma você não crê, eu te respeito, mas preciso dizer para você que aquilo que você vive é uma mentira, porque no final das contas, a revelação de Jesus, de Deus, é somente através da Bíblia. Por isso, somente as Escrituras. Olha para quem está ao teu lado e diga isso: somente as Escrituras. Olha para quem está do outro lado, dá um chacoalhão e fala: vai ler a Bíblia, seu vagabundo. Teve gente que morreu para que você tivesse a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Martinho Lutero estava lembrando a gente que a Bíblia é a revelação de Deus, que a Bíblia é a verdade absoluta, para que todo homem creia e estabeleça todos os seus padrões morais e éticos através dela. Deus abençoe sua vida. Tamo junto.